Crise. O que significa crise? Qual que é a oportunidade que existe por trás da crise? Fala galera, Fernando Pac aqui, muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo. Eu vim trazer essa reflexão aqui para você que está assistindo esse vídeo, que muitas vezes quando se fala a palavra crise, a gente não para pensar, para meditar, para mentalizar o que é o significado dessa palavra. Eu quero trazer o significado japonês dessa palavra. Os japoneses definem o significado dessa palavra crise como perigo e oportunidade. Então é bem interessante porque muitas vezes, no jiu-jitsu a gente trabalha muito essa questão. Muitas vezes você está numa situação de perigo, de finalização, de domínio extremo e muitas vezes você enxerga uma oportunidade que você pode se desvencilhar daquela situação e muitas vezes se desvencilhando e até finalizando o seu adversário, o seu oponente que você está treinando ou lutando num campeonato. Então é bem interessante porque muitas vezes a gente deixa de enxergar a oportunidade, deixa de ter a visão, e não só a visão, como eu sempre falo, a ação necessária naquela situação de crise. Muitas vezes você pode tirar o S dessa palavra, que vira crie, e você pode criar uma oportunidade, criar alguma coisa para sair dessa situação de perigo, dessa situação difícil, dessa situação muitas vezes desafiadora. Então, eu vim passando por algumas situações essa semana e vim refletindo sobre isso. Muitas vezes o que você considera o fim do mundo, aquela situação crítica de crise, surreal, complicadíssima, desafiadora, muitas vezes é uma oportunidade que você pode, através da sua visão, enxergar e entrar em ação principalmente, e muitas vezes aquele resultado que você queria veio por causa daquela crise. Então é bem interessante, me faz lembrar uma situação em 2001, que eu estava numa final do Campeonato Paulista. Agora, lembro sempre dessa situação. Quando fala essa palavra crise, eu estava perdendo a luta na final de muita pontuação, estava tomando assim um amasso, estava muito ruim na luta. Só que no jiu-jitsu a gente pode usar a finalização, que a gente chama de checkmate, como se fosse um xadrez, mas é um xadrez corporal. Eu estava perdendo acho que de mais de 20 pontos aquela luta, e o tempo correndo, o tempo acabando. E aí eu tirei da cartola uma situação que eu aproveitei aquela crise, entrei uma chave de braço e finalizei o adversário, me consagrei campeão paulista e ganhei aquela luta. Então eu lembro muito que eu estava tomando um apavoro, eu estava numa situação de crise extrema, mas mesmo assim eu não deixei me abalar, não deixei o emocional me consumir, eu fiquei focado numa possibilidade, numa oportunidade, conforme a definição dos japoneses, perigo e oportunidade. Eu aproveitei a oportunidade, encaixei um armlock, uma chave de braço e consegui finalizar. E lembro nesse dia que depois dessa finalização, quando eu saí da quadra onde estava realizando o campeonato, um grande mestre me chamou para treinar. Foi um dos arrependimentos da minha vida, de não ter aceito. Um grande mestre, muito famoso, muito conhecido, me chamou para treinar na academia dele e eu acabei não indo. Às vezes acontece isso na nossa vida e a gente perde a oportunidade, a gente está falando de oportunidade, de abraçar uma situação que poderia ter um resultado, um futuro diferente em relação a eu não ter tomado esse tipo de decisão, não ter escolhido isso, tá? Mas faz parte da vida, a gente tem que ir levando, isso acontece, e a gente não pode ficar se culpando, se atormentando em relação a isso também, já entrando um pouco na questão de mentalidade, de crenças, enfim, que eu gosto bastante de programação neurolinguística. Então fica essa reflexão para vocês, que eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Então, quando a gente fala em crise, lembra de tirar o S. Tira o S, vira crie. Cria alguma coisa. Usa a sua criatividade, todo mundo tem criatividade, que você pode na crise ser uma grande porta
Isso é uma grande oportunidade de você empreender, de você tomar uma atitude diferente para ter resultados diferentes, porque ficar na mesmice, fazendo a mesma coisa, na maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes, a gente tem os mesmos resultados. Então, muitas vezes, aquela crise vem de trazer uma oportunidade, né? Os japoneses passaram por guerras aí, tem excelência nessa situação do que eles já passaram, são extremamente criativos, reconstruíram o país todo, enfim, são referência no mundo todo em relação à reconstrução, tempo recorde, qualidade, excelência, né? Não tenho o que falar, eu admiro muito o pessoal, né? A cultura japonesa, inclusive tem, né, muita raiz do jiu-jitsu na cultura japonesa, então eu admiro muito essa definição também de perigo, não deixa de ser um perigo, mas também não deixa de ser uma oportunidade. Muitas vezes a gente está passando uma situação complicadíssima, né? Me veio na mente também agora uma situação complicadíssima do passado, né? De uma grande amiga que veio a falecer por uma bala perdida, a Mariana Braga, na qual eu faço parte da Missão Mariana Braga, que é um braço da Igreja Católica aqui na minha cidade. E ela deixou, devido a esse fato, dessa crise, dessa situação horrível, né? Bem complicada, ela deixou um grande legado, uma grande oportunidade para evangelizar muitas pessoas, para fazer várias caridades para várias pessoas em acampamentos, em retiros, enfim. Então a gente percebe, né, que aquela situação complicadíssima, desafiadora, de perigo que aconteceu, se tornou uma grande oportunidade, um grande legado, e aí vem se arrastando aí por vários anos. Quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição o site da Missão Mariana Braga, que tem um trabalho fantástico aí, com muita gente, principalmente pessoas carentes, enfim. Beleza? Então pega essa ação, espero ter agregado. Se fizer sentido para você esse vídeo, curte aí, se inscreve no canal e compartilha para algumas pessoas, que às vezes a pessoa está em uma crise, numa situação complicada, às vezes uma palavra, né, um bate-papo desse pode ajudar e virar a chave mental, como eu vim refletindo esses dias e estou compartilhando aqui com vocês. Beleza? Pega essa ação, até o próximo vídeo. Tchau, valeu!